Oi, eu sou a Ama e hoje eu vim fazer um vídeo sobre um livro que eu tô amando ler, que é Agnes Grey. Nesse livro, só para contextualizar, ele é um livro que ele foi escrito por uma das irmãs Brontë. Só para resumir, basicamente são três irmãs e todas escritoras e elas escreveram livros que ficaram muito famosos. São livros clássicos na literatura inglesa. Um deles é muito conhecido, que é O Morro dos Ventos Uivantes, foi escrito pela Emily Brontë, se eu não me engano. Daí a Charlotte Brontë, a outra irmã dela, escreveu Jane Eyre, que é um dos meus livros favoritos da minha vida. Já fiz até vídeo aqui sobre. E aí a outra irmã, a Anne Brontë, escreveu esse aqui, que é Agnes Grey, que eu tenho já há muito tempo, eu estava enrolando muito para começar a ler. E aí, de repente, a leitura simplesmente fluiu. Eu tô na metade dele já e eu tô amando. A capacidade dessas irmãs de criarem personagens incríveis, ou não tão incríveis e admiráveis como do Morro dos Ventos Uivantes, que é um romance gótico, né, que é uma coisa mais sombria, é, assim, surpreendente. Esse livro aqui, ele faz a pessoa, ou ao menos eu, né, refletir sobre questões de aparência, questões morais, refletir sobre o que é a verdadeira beleza de uma pessoa e como nós devemos julgar as pessoas, porque assim, nós somos seres humanos, ou seja, nós temos essa tendência a ver muito as coisas pela aparência, julgar muito pela aparência, pelo exterior. Temos essa tendência, eu acho, de sermos atraídos pela beleza, pelo que a gente pode ver, e meio que desconsiderar outros aspectos, assim, logo de cara. E aí me fez refletir bastante, porque essa é uma personagem que ela me lembrou muito a Jane Eyre, em termos, assim, de moral, de ficar constantemente pensando o que é certo, o que é errado, e querer sempre ser, assim, o melhor, né, possível, uma pessoa correta. A personagem principal, que é a Agnes, ela lembra bastante a Jane Eyre nesses termos de moral. E tem uma frase que ela falou aqui que eu achei muito interessante, que foi no capítulo 10. Esse livro, ele tem essa personagem principal que ela é muito, assim, admirável, né? O caráter dela é muito admirável, mas também tem personagens completamente superficiais. Assim, só pra você entender sobre quem é essa personagem Agnes, ela é uma jovem, né? Uma mulher. E ela sai para descobrir o mundo, porque ela sempre foi muito super protegida pelos pais e pela irmã dela. E ela quer, sabe, descobrir o mundo por si só e formar sua própria opinião, formar sua própria independência. E aí ela acaba arrumando um emprego de preceptora, ou seja, para educar e cuidar de crianças de outras pessoas. Indo morar na mansão dessas pessoas e educando, ensinando essas crianças, uma professora. E aí, uma dessas personagens, que é uma das alunas dela, né, que já crescida, já completou os 18 anos, pergunta a ela o que ela acha da aparência de um homem. E aí a Agnes responde, tá no capítulo 10. Não posso pretender julgar o caráter de um homem com um olhar superficial em seu rosto. Ela responde isso. E aí isso faz nós, né, que estamos lendo, assim, seres humanos, refletirmos cada vez mais acerca de aparência, acerca do que é realmente importante. E aí, é claro, eu começo a pensar muito sobre essas coisas, né? E ela é uma personagem admirável por conta disso também. Ela não tem essa coisa de, vou julgar aquela pessoa só pela aparência dela. Ela não vê a aparência como a coisa que realmente importa. E é o óbvio, mas hoje em dia, muitas pessoas não são assim, muitas pessoas, elas dão mais valor à, à aparência, né, no caso, do que o que a pessoa é. Dá pra entender? Enfim, e aí, por exemplo, quando eu era adolescente, quando eu era pré-adolescente, normalmente adolescente tem essa coisa, né, de... Não só adolescente, acho, mas de você ficar com paixonite, você se apaixonar por uma pessoa, meio que idealizar a pessoa, mas baseado em coisas superficiais, né, como aparência, por exemplo. Você fica todo apaixonado por conta da aparência de alguém. E isso, eu era suscetível a isso quando eu era pré-adolescente, adolescente. E aí eu tive experiências que me mostraram que, na verdade, o que realmente importa não tem nada a ver com isso, de coisas exteriores em uma pessoa, sabe? Então, a Agnes, nesse livro, ela faz a gente refletir muito sobre isso, porque, afinal, a aparência, por mais que, como eu falei, nós somos seres que somos chamados bastante atenção por esse tipo de coisa, pelo exterior das pessoas, né? É uma coisa que passa, né? A aparência uma hora passa, a paixão que você pode ter sobre alguém, essa idealização que você cria sobre alguém, especialmente romanticamente, é uma coisa que uma hora vai passar.
A aparência passa, uma hora a pessoa envelhece e aí o que vai sobrar? Quem a pessoa é, né, por dentro. Então, não vale a pena de forma alguma você deixar o que é mais importante, né, que é quem a pessoa é por dentro, ou seja, a personalidade. É uma coisa extremamente clichê de falar, porém é verdade. Eu acho que uma coisa passa a ser um clichê quando ela é repetida muitas vezes, mas você vê que tem um fundo de verdade. Na verdade, é completamente verdade. A aparência é uma coisa que vai passar, a paixão é uma coisa que vai passar, então você não deve basear suas decisões, especialmente românticas, né, em aparência, em coisas externas, porque não vale a pena. No final, você é só uma pessoa que vai estar ali com você, a aparência vai ter tudo passado, vai ter uma pessoa velha, a paixão vai ter passado, porque afinal o amor ele é muito diferente de paixão, e vai sobrar só quem a pessoa é por dentro, e você vai ficar, nossa, então é com essa pessoa que eu tô? No final você vai ver que, tipo, o que que eu tenho a ver com essa pessoa? Eu me deixei levar por uma coisa exterior que não é o que realmente importa. Mas é claro, seria uma grande hipocrisia minha falar que a aparência, a atração física é uma coisa que não importa quando você está falando de romance. É claro que é algo que importa, porque senão não vai ser um romance, vai ser o quê? Uma amizade, né? Uma conexão que não vai ter essa coisa de atração, não é um romance. Uma coisa que importa, só que não é a coisa que você deve se deixar levar completamente. Não é o que realmente importa, é uma coisa importante para criar, né, essa coisa de romance, porém não é o que realmente importa, porque é uma coisa que é passageira, que pode te deslumbrar e depois te decepcionar quando você conseguir sair dessa paixão idealizada, quando você vê quem a pessoa realmente é por trás de toda aquela aparência, aquela atração que você sentia no início. Importa, porém existem outras coisas que são essenciais, que nada tem a ver com o que a pessoa parece, né, por fora e o quão atraente você acha que uma pessoa é. Que só a conexão física, né, só a atração física que você tem com alguém, apesar de ser algo recíproco, não é suficiente. Tem também a conexão mental, a conexão emocional. Só o físico não vai fazer uma coisa ser duradoura e verdadeira, entende? Porque imagine você o quão desesperador seria você estar em uma situação onde você tinha deixado se levar pela aparência de alguém, ou seja, se ficou com alguém, entrou em relacionamento, não sei, porque você se deixou levar pela aparência bonita de alguém, pela atração física, e aí a pessoa, apesar de ser muito atraente, a sua, a sua opinião, né, te trata pior do que o cocô do cavalo do bandido. O que adianta uma pessoa bonita que você se sente atraído pela pessoa, mas te trata igual um lixo, né? É isso que eu tô tentando dizer aqui. E esse livro faz você refletir muito sobre isso. Pelo menos até agora, tô refletindo muito sobre esse tipo de coisa, mais do que eu já pensava antes. E é um livro incrível, personagem com uma grande moral, digamos assim. Também tem personagens muito superficiais que só se importam com a aparência, né? Com a condição financeira e coisas exteriores, se a pessoa é rica, se a pessoa é bonita, se a pessoa, o que a pessoa tem, o que a pessoa possui, e não sobre quem a pessoa é e o quão bom e respeitoso e gentil e amável alguém é. E ele mostra o que é realmente importante pra gente. Se a gente realmente se inspirar nessa personagem que é a Agnes. E a Jane Eyre, que é outra personagem que eu adoro e hoje que eu sempre falo dela, também tem muito essa coisa de realmente perceber o que importa nas pessoas e não se deixar levar por coisas, sabe, superficiais que vão passar. Tem um diálogo nesse livro que denota exatamente o que eu tô falando, né? Que é a Agnes falando com a aluna dela. E essa aluna dela, ela é extremamente superficial, assim, ela só se importa com a aparência, com quem é rico, quem não é, quem tem isso, quem tem aquilo, e nunca se importa com quem a pessoa é por dentro. E aí, nesse diálogo que a Agnes tem com a aluna dela, a Agnes estava lendo uma carta que ela recebeu da irmã dela, e a irmã dela na carta falou que ela ia se casar, né? Deu essa notícia para Agnes. E aí a aluna dela começa a perguntar sobre esse pretendente da irmã dela, né? Com quem é? Quem é esse homem que a irmã dela ia se casar? E aí ela fala assim, ó. Com quem ela vai se casar? Com o senhor Richardson, o vigário de uma paróquia vizinha. Ele é rico? Não. Tem o suficiente para viver bem. Ele é bonito? Não. Apenas decente. Jovem? Não. De meia idade. Ah, misericórdia! E como é a casa? Uma pequena casa paroquial, com um alpendre coberto de era, um jardim antiquado e... Oh, pare! Você vai me fazer passar mal. Como ela pode suportar isso?
Espero que ela não só seja capaz de suportar, mas que seja muito feliz. Você não me perguntou se o Sr. Richardson era um homem bom, sábio ou amável. Eu poderia ter respondido sim a todas essas perguntas. Ou seja, dá pra perceber aqui que essa personagem com quem ela tá falando é muito superficial. E ela só se importa com essas coisas. Eu tô gostando muito de ler esse livro, apesar de que eu ainda tô na metade. Tô na página cento e pouco, né? E, assim, é incrível. Eu gosto muito desses livros clássicos da literatura. E tô adorando ler Agnes Grey. Quando eu terminar, talvez eu faça um vídeo sobre ele. Já tô fazendo, né? Mas é isso. E faz a pessoa refletir muito sobre essas questões. E gosto de livros clássicos por isso também. Que são... Tem esses personagens, né? Personagens que anseiam por serem melhores, por não se deixarem levar por essas coisas superficiais que não importam tanto quanto coisas internas, quanto a sua verdadeira essência, sua personalidade. E tá sendo muito boa essa leitura. E eu recomendo bastante. Qualquer livro das Irmãs Brontë. E é isso, só queria falar sobre esse livro, apesar de não ter terminado. E é isso. Enxerguem o que realmente importa, né? Que não é o que você pode ver, assim, sobre alguém. Nossa, que clichê, mas é verdade.